Eu aposto que na praia você já abriu várias conchinhas procurando uma pérola. Ou que pelo menos tenha pego essa concha e colocado no ouvido, imaginando estar ouvindo o mar. Quer aprender um pouquinho sobre moluscos? Vem comigo até o final. Ei, se liga! Você sabia que tanto essas conchas que produzem as pérolas, quanto os polvos, as lulas, as lesmas e esses mexilhões fazem parte do mesmo grupo? São os moluscos, e a principal característica desse grupo é essa presença de um corpo mole. Quanto às características gerais aqui dos moluscos, eles continuam sendo animais triblásticos, são animais celomados, são animais que possuem uma cavidade dentro do mesoderma totalmente revestida por mesoderma, e protostômios. O sistema digestório aqui de molusco ele permanece completo com duas aberturas, tendo origem primeiro a boca. Esse grupo de animal ele possui duas características exclusivas do grupo. Uma delas é a presença de uma concha calcária, que não quer dizer que todos venham a ter essa concha. Em alguns, houve a perda completa dessa concha, e a presença de uma rádula. A rádula ela representa uma língua raspadora, que é uma característica exclusiva do grupo dos moluscos. Essa língua raspadora ela é projetada para fora, onde vai fazer a trituração, a raspagem do sedimento, onde esse molusco vai acabar se nutrindo. O sistema de revestimento aqui dos moluscos tem a presença de células glandulares, que é responsável pela produção do muco, que vai manter o corpo desse grupo de animal úmido. E também tem a presença de um manto, que é essa camada mais superficial do tecido de revestimento do corpo do animal, responsável pela secreção do carbonato de cálcio, que vai formar a concha, ou seja, toda a concha desse animal ela é formada a partir da secreção desse manto. Os moluscos eles podem ser encontrados tanto em ambiente aquático quanto em ambiente terrestre. O ambiente aquático pode ser tanto de água doce quanto de água salgada. No geral, a respiração aqui dos moluscos continua sendo de forma cutânea, ou cutânea indireta, com a presença de um sistema circulatório. Porém, vai aparecer algumas estruturas, dependendo do ecossistema, se é aquático ou terrestre, que vai dar uma facilitada, que vai trazer uma vantagem para a respiração desses grupos de animais, que são os moluscos. Percebam que nos moluscos terrestres, além de ele realizar a respiração de forma cutânea, existe um poro de respiração, um poro de entrada desses gases, que vai fazer com que o gás, o oxigênio, ele chegue até uma estrutura como se fosse um pulmão, é um protopulmão. Já lá nos moluscos que são aquáticos, além da realização da respiração de forma cutânea, existe a presença de brânquias. Então, os moluscos terrestres respiram de forma cutânea e pulmonar, enquanto os moluscos aquáticos eles respiram de forma cutânea e branquial. O sistema circulatório da maioria dos moluscos é do tipo aberto, tem circulação aberta, ou seja, as células sanguíneas em algum momento caem em uma cavidade e tem contato direto com os tecidos do corpo desse animal. Porém, percebam que nos cefalópodes, lá nos náutilos, polvos e lulas, o tipo de circulação é do tipo fechada, ou seja, o sangue ele nunca entra em contato com o tecido do corpo do animal. E qual que é a vantagem de um sistema circulatório fechado? Imaginem que um sistema circulatório fechado não tem escape da pressão, ou seja, o transporte de material dentro do sistema circulatório fechado ele é mais rápido e mais eficiente. Em relação ao sistema nervoso aqui de molusco, ele permanece do tipo ganglionar. E ele possui alguns nervos que vão se conectar a esses gânglios que são distribuídos pelo corpo desse animal, de forma ainda ventral. Por mais que a reprodução aqui dos moluscos seja exclusivamente sexuada, o tipo de reprodução depende muito da espécie, onde há há moluscos dioicos, com sexo separado, há moluscos hermafroditas. A fecundação ela pode ser tanto interna ou externa, dependendo da espécie, e o desenvolvimento ele pode ter ou não a presença de larva, ou seja, pode ser tanto indireto quanto direto. Por mais que o corpo de um molusco ele não apresente uma segmentação, ou seja, eu não sei onde acaba a cabeça e começa o pé, por exemplo, de um molusco, eu consigo identificar algumas estruturas no corpo dele, que é o pé, essa massa muscular que forma os pés dos moluscos, a parte da cabeça e a massa visceral de um molusco.
Na cabeça é encontrado 2 pares de tentáculos. Além dos pares de tentáculos, que são sensoriais, existem os olhos, onde eles vão acabar identificando algumas estruturas no ambiente. E também a presença dessa língua raspadora da boca, com a língua raspadora que é a rádula. Já nessa massa visceral, que são os pés, é a parte da musculatura, que possui células secretoras de muco que ajudam ele a deslizar no ambiente. E nessa região, que é chamada de cavidade, ou cavidade visceral, é onde encontram todos os órgãos internos dos moluscos. O grupo molusco ele é classificado em 3 grupos, que são os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes. No grupo dos bivalves, por exemplo, a gente encontra os moluscos que têm a presença de 2 conchas, por isso que eles são chamados de bivalves, 2 válvulas, como por exemplo os mexilhões. Já no grupo dos gastrópodes, o próprio nome já diz gastrópodes, ou seja, a região gástrica acima dos pés. A gente encontra lá as lesmas, os caracóis e os caramujos. E no grupo dos cefalópodes, a gente encontra os polvos, as lulas e os náutilos. O grupo bivalve aqui dos moluscos é um grupo de organismos que tem um corpo achatado e não tem bem desenvolvido a cabeça, mas consegue dá para identificar super bem onde é a região do pé, essa massa muscular dos pés dos bivalves, como os mexilhões. E eles são animais filtradores. Já o gastrópode, esse grupo de moluscos são os gastrópodes, que tem a massa visceral em cima dos pés, tem representantes em todos os ecossistemas, tanto em ambiente marinho, quanto de água doce, quanto terrestre, que são as lesmas. Podem respirar através de brancas, no caso dos aquáticos, e através de pulmões, como o caso dos terrestres. Já os cefalópodes, já diz o próprio nome, os pés saem da cabeça, como os polvos, as lulas, são os únicos moluscos que apresentam o sistema circulatório fechado. E eles respiram através de brancas, por eles serem aquáticos. Os moluscos eles têm grande importância econômica, vendo que eles servem de nutrição para várias culturas e também de importância médica, quando a gente começa a identificar algumas doenças que utilizam de moluscos como vetor, como é o caso lá da esquistossomose, a barriga d'água. Agora que você aprendeu um pouquinho sobre o molusco, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e esperar por mais aula nessa quarentena. Até a próxima!